Oi, meus amores! Vamos encerrar nossa semana com mais uma aula de filosofia, que a gente não teve nenhuma de filosofia, então ficou para hoje, certo? Então, vamos lá? Olha só, quero chamar sua atenção para essa imagem aqui. O que você está vendo nessa imagem? Dá para entender que é a metade do planeta Terra? Dá a impressão de que alguém abriu um livro e a metade do planeta Terra apareceu. Ela está vazia? O que você consegue ver dentro ou em cima e em volta desse planeta Terra? Pensa um pouquinho. Vamos filosofar. Isso que você está vendo dentro dela ou em cima dela é a natureza. Tudo que está dentro dela são elementos, né? Está em volta aí e você pode perceber. São os elementos que preenchem o nosso planeta Terra, certo? Então, a gente pode dizer que esses elementos são os elementos da natureza? Olha agora essa outra imagem. Essa imagem que eu vou te mostrar agora, essa segunda imagem, ela está no seu livro, na página 9, no seu livro de filosofia. Vamos ler comigo? Observa que tem aí, natureza. O que é natureza? Será que natureza é tudo aquilo que está dentro do nosso planeta Terra? Vamos ler comigo. Eu já fiz aí, você pode ver que eu já fiz um destaque nessas informações aí sobre a natureza. Eu já fiz o clique. Então, faça a mesma coisa, tá bom? Natureza, tudo que existe no planeta Terra. Tudo. Professora, tudo que existe é natureza? Até a pedra? Sim. Sim. É tudo que está no nosso planeta. Então, no planeta Terra, que não tenha sido feito pelo ser humano. Os seres vivos, por exemplo, as plantas, os animais, até as bactérias pequenininhas, invisíveis, que a gente nem consegue ver. Então, não foi feita pelo ser humano. Então, faz parte da natureza. E também, o que faz parte da natureza é todo o espaço que esses seres vivos, animais, vegetais, vivem. O ambiente deles também é natureza. Continuando a leitura. E os lugares onde eles vivem, como o ar faz parte da natureza, a terra e a água, são elementos da natureza. Escuta bem essa última frase que está grifado e eu vou ler novamente. São elementos da natureza. E o que são elementos? Eu falei logo no início. Elementos, tudo que povoa a terra, tudo que preenche a terra, que está presente também na natureza. Sabia disso? Olha só, o mundo em que nós vivemos, ele está cheio de coisas. Então, a gente vê árvores, a gente vê rios, são os elementos. A gente consegue ver, por exemplo, plantações de alimentos, a gente consegue ver o sol brilhando, a gente consegue também ver a chuva. Tudo isso são elementos. Existem também outros elementos que às vezes ficam, como a casa onde nós moramos, o sofá que está dentro da nossa casa é um elemento que serve para o nosso conforto. Às vezes existem elementos que servem apenas para decorar um espaço, um ambiente. Tudo isso são elementos. Só que eu falei em elementos naturais e falei também de elementos artificiais. Você sabe a diferença deles? Vamos dar uma olhada no seu livro? Olha só, na página 9 tem assim, natural ou artificial? No segundo parágrafo, eu queria que você fizesse um clique, destacasse todo o segundo parágrafo que eu vou ler agora. Esses elementos fazem parte do cotidiano das pessoas. Esses elementos que eu acabei de falar, como casa, sofá, árvore, pedra, rio, tudo isso fazem parte do cotidiano.
Só para lembrar você que cotidiano quer dizer o dia a dia das pessoas, da nossa vida. Então, todos esses elementos fazem parte do cotidiano das pessoas. Alguns são considerados elementos naturais e outros são considerados artificiais. Você sabe a diferença deles? Então, vamos dar uma olhada? Veja aqui nessa imagem, que ainda está no seu livro também, na sua página 9. Elementos naturais. Antes da gente ler, vamos pensar, se é natural, é porque foi feito pela natureza. Então, aquilo que foi feito pela natureza e que não teve a mão do ser humano, onde o homem não mexeu em nada. O homem, o ser humano, certo? Então, o rio, foi o ser humano que fez? Não. O sol, foi o ser humano que fez? Não. A árvore foi o ser humano que fez? Ele pode fazer o favor de plantar, mas ele não fez a árvore, ele não fez um ser humano, certo? Então, tudo isso que é feito só por obra da natureza, nós podemos dizer que são os elementos naturais. Vamos ler então essa imagem aí comigo. Olha só, eu até grifei algumas palavras importantes, façam o mesmo. Elementos naturais são aqueles que a natureza produz por si mesma, sem a interferência humana. As pessoas podem utilizá-los em sua forma original ou como matéria-prima para fazer, confeccionar outros produtos. Por exemplo, a árvore foi feita pela natureza. Nós humanos podemos aproveitar os benefícios e podemos usar os benefícios da árvore, como os frutos, sombra, o oxigênio que ela faz. E o ser humano não pode fazer nada disso. O que ele pode fazer é, em cima da árvore, né? Se ele desmatar a árvore, ele pegar a madeira, o tronco, e aí ele pode construir casas, móveis, isso para ele. Mas aí serviu como matéria-prima. Matéria-prima quer dizer matéria primeira. Veio primeiro da natureza para depois o homem transformar. Então, elemento natural, para ninguém mais ter dúvida, o que é feito pela natureza sem a mão do ser humano. Certinho? E agora? E os elementos artificiais? Bom, fica fácil. Tudo que não foi feito pela natureza e existe no mundo para a gente, que foi feito pelo ser humano, nós podemos afirmar que são os elementos artificiais. Artificiais porque não são elementos naturais, certo? Então, por exemplo, o que o ser humano faz? Ele pode criar roupas, ele pode pegar alguma matéria-prima da natureza e pode transformar com o seu trabalho. Ele usa a sua criatividade, ele usa talvez a sua força, ele usa seu tempo. Então, ele usa o seu trabalho para construir elementos artificiais. Que elemento artificial você está se lembrando agora que um ser humano criou e você tem na sua casa? A nossa cama, geladeira, televisão, computador, né? O piso da casa, seus lápis, seu caderno. Tudo isso que o ser humano cria. E às vezes ele cria e ele precisa até de fábricas para poder criar, que a fábrica também foi uma invenção do ser humano, criada por ele, também é artificial, que ajuda, vai ajudá-lo a construir mais coisas, como por exemplo, numa fábrica de roupa, ele agora não faz só uma roupa ou só a roupa para sua família, mas quem tem uma fábrica de roupa consegue fazer roupas para vender para muita gente, certo? Vamos ler então o que o autor separou para a gente sobre elementos artificiais? Também está grifado aí, faça o mesmo, na sua página 9. Elementos artificiais são os produtos que o ser humano pode confeccionar por meio do seu trabalho, muitas vezes com o auxílio ou ajuda de máquinas, as quais também são artificiais, ou seja, produzidas pelos seres humanos. Facinho, né? Agora, olha só, na sua página 10, abre seu livro aí na página 10, que eu vou te mostrar essa imagem que está na sua página 10. Tem dois quadros, um foi pintado por um brasileiro, você tá vendo aí? O primeiro quadro foi pintado pelo Narciso Muniz, que ele é um pintor brasileiro. O que você consegue enxergar
nessa primeira imagem, nesse primeiro quadro. Você consegue perceber a figura, a imagem de um ser humano? E o que está em volta, que pode até confundir a imagem do ser humano? Pensa aí. Olha também para a segunda imagem. A segunda imagem, também uma pintura aí, feita por um ucraniano. E eu não sei falar o nome dele. Eu vou arriscar, mas eu não sei se está certo. Eu vou tentar ler assim. Oleg Shupleik. Não sei se está certo. Se alguém souber e puder me falar hoje à tarde na nossa aula ao vivo, eu vou ficar muito agradecida, tá bom? Esse ucraniano, ele também retratou aí um desenho, no seu desenho. Você consegue perceber elementos naturais aí no trabalho dele? E no trabalho do Muniz? Você consegue perceber alguma imagem natural? Eu consigo ver. E o que tem mais natural? Na do brasileiro ou na do ucraniano? Pensa um pouquinho. Aí depois você vai fazer o exercício da página 11, que vai trabalhar com esses dois quadros que estão aqui e também sobre a questão dos alimentos naturais e artificiais. Na página 12, olha aí essa imagem que está na sua página 12. Tem um garotinho com uma lupa, tentando ver um pouco além do que do que o ser humano vê naturalmente. Então a gente usa uma lupa quando a gente quer olhar com mais detalhes. E em volta dele, o que você está vendo? Balõezinhos com muitas interrogações. É sinal de que ele é curioso. É sinal de que ele quer descobrir alguma coisa. Você não acha? E eu sei que você também é, porque você é uma criança curiosa, por isso inteligente, quer respostas. Então tem 6 perguntinhas aí que você vai responder, até escrever aí na imagem, responder no seu caderno. Você pode escrever no caderno de português, não vai ter nenhum problema, tá bom? E você pode conversar com alguém da sua família, ou a mãe ou o pai, para te ajudar a pensar sobre essas 6 perguntinhas e você responde no seu caderno. Se você conseguir responder no livro, pode. Eu acho que tá tão apertadinho aí, talvez não vai caber a sua resposta, mas você pode tentar, certo? Depois você lê o restinho da página 12, marca o que foi importante e vai fazer essa entrevista aqui na página 13 e vai parar aqui embaixo da entrevista. Quando chegar seres vivos, você para, tá? Tem a letra A e a letra B. Leia direitinho que você vai ter que entrevistar alguém sobre alguns objetos artificiais da época deles, de pessoas que mais viveram, mais velhas que você. Então, leia a página 12 no lápis na mão, para você poder fazer direitinho essa tarefa aqui, que termina na metade da página 13. Beijo e até daqui a pouco.